Bom dia. Acho que vou ter que falar aqui no microfone, porque senão vai ficar muito baixo para vocês, né? Então, o nosso estudo de hoje é sobre o Atos dos Apóstolos. Vocês têm um texto que pegaram na cópia? Esse texto é para vocês fazerem o trabalho, tá certo? Então, eu vou explicar o que é o trabalho. No final do texto, tem um questionário. O que vocês deverão fazer? Esse questionário é para orientar vocês na leitura do texto, tá? E vocês têm duas opções. Ou vocês fazem o trabalho em forma de questionário, colocando a pergunta e a resposta, ou vocês usam o questionário para estudar o texto e fazem como se fosse um texto próprio, a partir das respostas de vocês. Entenderam como é? Não? Vocês têm o texto, certo? Desse livro. Sim. Certo. O texto ficou na copiadora desde segunda-feira. Como é que vocês, o que vocês têm aí em mão? Qual é o capítulo? A comunidade de Antioquia, é esse o texto? A grande missão de Paulo entre os judeus e os pagãos. Isso. É a grande missão de Paulo entre os judeus e os pagãos, isso mesmo. Esse é o texto que vai orientar o trabalho de vocês. No final do texto, tem as perguntas de orientação para ler o texto, para estudar o texto. Vocês responderão, vocês farão o trabalho a partir dessas perguntas, dessas 10 questões. Vocês podem fazer o trabalho em forma de questionário, coloca a pergunta e a resposta, ou você... As mesmas perguntas, são essas perguntas aqui. Ou seja, bota para lá, volta para aquilo direitinho, para trabalho. Tem que copiar a pergunta, tá? Porque fica difícil para corrigir sem a pergunta. E que aí a gente tem que ficar toda hora olhando. Então, o mais fácil que vocês podem fazer quando faz o questionário é colocar a pergunta e depois a resposta. Porque se vocês fazem uma folha de pergunta, eu tenho que ficar voltando que eu não lembro a pergunta. Mas vocês podem fazer um trabalho diferente. Vocês podem usar as questões para estudar o texto, fazer as respostas. Depois das respostas prontas, vocês podem produzir um texto de vocês a partir das respostas. Tanto faz, sim. É uma das duas, né? Uma das duas. Ou faz o mesmo faz Isso. Então, eu já deixei cedo, porque eu sei que vocês todos estão, a maioria são de fora, e aí tem as obrigações de vocês, então já deixei o texto cedo lá, né? Porque a gente já tem o costume, também porque por tudo que eu já testei de trabalho, essa é a forma mais fácil, né? Para fazer o trabalho para vocês. Que aí não tem como confundir. Então, para cada turma eu deixo um texto com questionário de algum livro. Dessa vez eu estou deixando desse aqui, tá? Do Padre Casalino, que foi meu professor. Aí, só uma pergunta. A resposta tem que ser literalmente de dentro do livro, ou você pode colocar o que você entendeu daquilo que foi tirado do livro? Não, pode ter a sua postura pessoal, mas tem que ler o texto. Sem fugir literalmente.
se você responder tal qual está o texto, é sinal de que você leu o texto. O que eu quero é só que você leia o texto. Agora, se você quiser procurar outros livros, eu também agradeço, é bom. Como eu falei, devido às atividades, de vocês, o pouco tempo e tudo, eu penso num trabalho que pode facilitar. Então, deixa eu me apresentar, para a gente poder começar, né? Então, é o seguinte, me apresentar, para a gente dar início. Meu nome é Aila, eu sou religiosa, sou do Instituto Religioso Nova Jerusalém, da mesma congregação que temos aqui o ramo masculino, o padre Carlos César. Sou professora aqui na Faculdade Católica há 4 anos e já fui professora também lá na Faculdade dos Jesuítas, em Belo Horizonte. E nós vamos hoje ver uma coisa assim que eu pensei, já que vocês todos fizeram teologia e estão apenas validando, então a gente não quer ficar chovendo no molhado, dizendo coisas que vocês já estão cansados de saber. Então, o que a gente preparou? A gente prepara sempre um tema novo, um assunto assim para mais vocês fazerem uma reciclagem, para vocês tomarem contato com estudos recentes. Então, às vezes está aí passando se alguém ainda não assinou, assine a folha, não é? De frequência. Então, eu vou fazer aqui essa manhã com vocês uma apresentação das pesquisas recentes a respeito do ambiente no qual surgiu Jesus e as primeiras comunidades cristãs, tá? Porque quem é professor tem a obrigação de estar atualizado, está lendo sempre, está pesquisando sempre. Quem não é professor, por mais que goste às vezes de estar em dias com os assuntos, com as pesquisas, é flexível, né? Se dá certo, tem alguma coisa para comprar, para ler. Se não dá certo, também não compra, né? Quem é professor tem que estar sempre atualizado. Então, o que eu vou trazer para vocês? Vou trazer pesquisas recentes a respeito do contexto. Em alemão, a gente chama Sichtsleben, né? Então, para não estar citando termos alemães da exegese, a gente vai, então, traduzir mesmo para o português o ambiente vital. Então, o contexto, nós diríamos aqui na América Latina, o contexto geral do surgimento de Jesus e das comunidades. Vocês sempre poderão interromper, perguntar, fazer colocações, tá certo? Aqui o objetivo é que a gente tenha uma manhã agradável de conversa, tá? Então, toda pergunta também é importante. E, às vezes, é pergunta prática mesmo, em relação ao povo, etc. Não tem problema. Ou às igrejas, né? Você é pastor? Não, sou só membro da igreja, né? Qual é a igreja? Adventista. Estuda bastante, né? A igreja adventista. O pessoal da igreja adventista estuda bastante, né? Tá certo. Seja bem-vindo. Geralmente aparecem alunos da igreja adventista. Tem também o arqueólogo, que é Dr. Rodrigo. Eu admiro. Tá. Tem aquele programa de TV muito bom, né? Evidências. A gente estuda as pesquisas dele.
Bom, eu já pelo menos vocês sabem que gosto de arqueologia, né? Professor, pelo programa aqui tem Atos dos Apóstolos e Cartas Católicas. Por isso que eu preparei esse material aqui, porque ele engloba o surgimento das primeiras comunidades e como chega até o final do primeiro século, como é, tá certo? Porque aí as cartas e Atos dos Apóstolos têm tentado responder aos desafios da própria época. Então, é da mesma época, não é? Então, os desafios que vêm do contexto. Aí, eu acho que esse tipo de estudo ajuda a gente a entender melhor o que está escrito quando a gente sabe o que estava em jogo na hora que as coisas estavam acontecendo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver Jesus dentro do Império Romano. Esses slides vocês podem pegar, eles ficam com vocês, nem copiar aqui na hora do intervalo. Vocês podem só chegar aqui e copiar, viu? Quem não conseguir pegar aqui, pode me pedir por e-mail. Eu vou ditar meu e-mail então, tá? Aila Pinheiro junto, Aila com I. Aila Pinheiro. É verdade. Pronto. ailapinheiro@bol.com.br. Tem ponto. Bol. Que ficou tão pequeno, né? Então, talvez vocês achem estranho, porque o que a gente vai ver aqui não é o que está escrito dentro da Bíblia, mas é para que a gente possa entender o que está escrito, tá certo? Então, se alguma coisa incomodar também, assim, está diferente do que você aprendeu, não está, você pode dizer também, tá? Então, Jesus nasceu no que nós hoje chamamos de Palestina, numa região chamada de Galileia. Então, para nós, parece apenas uma questão geográfica sem importância, mas vincular desde o início Jesus à Galileia seria, na época dele, um motivo de suspeita. Suspeita que, se alguém por aí anda formando um bando, algum galileu anda formando um bando ao redor de si, isso é sinal de revolução, de rebelião. Então a gente tem que entender esse tipo de coisa. Então, dentro do Império Romano, ver o que é ser um galileu dentro do Império Romano. Então, o ministério público, enquanto Jesus é um carpinteiro, que está lá com a sua profissão, isso não é motivo de preocupação para ninguém. Nem para ele, nem para os vizinhos, nem para ele, nem para os vizinhos, nem familiares. Não sei se vocês lembram, mas há uma menção no Evangelho de Marcos que diz que os parentes de Jesus foram buscá-lo, né, achando que ele estava fora de si, estavam preocupados com ele, porque ele está formando um grupo ao redor dele. Em vez de estar indo trabalhar todo dia, como todo mundo faz, ele agora saiu por aí dizendo umas coisas e formou um grupo ao redor dele. Isso é altamente
uma preocupação gigantesca. Quem for amigo e familiar tem que dizer: rapaz, pelo amor de Deus, tu quer ser morto. Então, isso aí tem que aos poucos ir ficando claro, né? Então, pior é que a mensagem de Jesus tem muito a ver com o modo de proceder de Moisés e de Elias. O que é perigoso alguém se firmar no núcleo da aliança, como Moisés deu o núcleo da aliança e Jesus retoma esse núcleo da aliança. O que é isso? Isso é perigoso porque a tradição de Moisés diz que existia um faraó, um governante do Egito, que dominava a população hebreia, e Moisés enfrentou esse faraó e propôs um outro estilo de organização que era contraposto ao estilo do faraó. Então, ser semelhante a Moisés é estar contra o atual faraó, estar contra o poder político constituído, que no caso é o imperador romano, e está propondo um modo de ser, de se organizar e de viver que se contrapõe ao que o império oferece. Você pode dizer assim: mas isso aí você vai falar a partir da teologia da libertação? Não, vou falar a partir daquilo que se tem estudado nas pesquisas recentes sobre o Império Romano. O Império Romano, ele dominou todas as nações conhecidas da época. O império quer dizer um reino gigantesco, um reino de reinos. O imperador é o rei dos reis. Existem os reis locais vassalos, e existe o rei chefe dos outros reis. Falar sobre um reino de Deus é inadmissível. Essa expressão Basileia Tuteu é impossível no Império Romano. Isso é a coisa mais subversiva que se pode dizer. Porque só tem um reino. É o império. Não existe outro reino. O centro da mensagem de Jesus é o reino de Deus. Mas como assim reino de Deus? Uma pessoa no Império Romano falando sobre um reino de Deus está propondo outra forma de se organizar, de viver, que não é a proposta do imperador. Está propondo um outro tipo de relações sociais, políticas, econômicas, que não é aquela que é proposta pelo imperador. Então ele não precisa falar contra o imperador, ele só precisa falar a respeito de um reino de Deus, e ele já está contra o imperador. Porque não tem reino de outro. De que Deus? O reino, Roma é Deus. Todos prestam culto ao império, faz parte. Depois passam a fazer culto ao imperador morto, quando o Senado romano declarava que um imperador, um dos imperadores que tinha morrido era uma divindade, ela passava a receber culto essa divindade. Então, por exemplo, Nero, eu gosto de brincar, porque a gente fala muito sobre Nero por causa da carta aos Romanos, né? E daquele início do Apocalipse, tem que mencionar o contexto de Nero. Nero era tão humilde, que queria um título que definisse quem ele é. Então, como ele era filho adotivo de Cláudio, o imperador anterior, ele pediu ao Senado romano para declarar Cláudio Deus, para que ele pudesse ter o título de Filho de Deus, Rios Tuteu. Certo?
Domitiano se perguntou mais para o final do primeiro século, na época das comunidades, de Atos, das cartas universais e do Apocalipse, perguntou: por que eu tenho que esperar estar do outro lado para poder ser cultuado, se eu posso ser cultuado agora? Então, o decreto na época de Domitiano, o título dele é Nosso Senhor e Nosso Deus. Em vida, ele é Deus em vida. Então, não existe reino de Deus que Deus, só existe o reino dos Césares. Então, para a gente entender bem essa questão religiosa, Roma não é um povo piedoso. Os romanos não são piedosos, né? Estamos falando do Império. Então, eles não são piedosos. Os outros povos, as outras civilizações construíram monumentos religiosos. Templo de Jerusalém, pirâmides no Egito, zigurates na Mesopotâmia. Eles sempre constroem monumentos religiosos. Reino dos céus em Mateus, para não falar o nome Deus, para não confundir com Zeus, né? Porque quando falava Theos em grego, estava se referindo geralmente ao chefe do panteão, que é Zeus. E Mateus é muito judaico, não é? Então ele evita mencionar Deus, né? Essa palavra Deus, ou algo que possa ser um desrespeito ao Deus de Israel. Eles tomam cuidado para não falar a palavra dele, não só o nome, mas a própria palavra, para não confundir com a divindade. Não fala o nome porque era proibido, só podia falar no templo no dia da expiação, pelo sumo sacerdote. E para que dizer Deus se vai ser confundido com um Deus do Império? Então o Império Romano não é um império de pessoas religiosas. A religião para o Império Romano, ela é importante para manter os súditos sob controle. Então, para ajudar a controlar os súditos, é importante que eles tenham religião. Então, o Império Romano, ele assume os deuses dos povos conquistados. Então, quando ele conquistou o grande império, ele veio depois dos helenistas, né, de Lágidas e Seleucidas, e ele assumiu os deuses que eram cultuados desde o Império de Alexandre, antes da divisão do Império de Alexandre. Também eles não mudaram o idioma, eles aproveitaram o idioma que Alexandre Magno tinha imposto, que era o grego koiné, o grego misturado com o grego sincrético, o grego miscigenado. Então, o que puder controlar o povo, está ótimo. Então, se o povo tem religião, a gente cataloga as divindades desse povo conquistado e passa a ser a divindade do império. E religião é para isso, para controlar o povo, para manter o império coeso. Então, unificar o império. Se o império vai mal, tem que ver o fator de unidade. Na época de Jesus, os principais fatores de unidade eram um catálogo de divindades do império, entre elas estava o Deus de Israel, e também o idioma grego, que tinha sido imposto em 333 por Alexandre Magno, e as estradas que ligavam as metrópoles à capital Roma. Esse era o fator de coesão. Com isso aí se unificava o império, se evitava revoluções. Então não existe reino de Deus, só tem a Basileia, que é a Basileia do império. A Basileia em grego, império em latim. Só tem um, não tem de Deus. Então sai por aí falando um reino de Deus, é muito complicado, né? A outra coisa uma semelhança da mensagem de Jesus com a mensagem de Elias.
Porque Elias, além de fazer uma forte crítica ao rei, né, o rei local, ele também se dirigiu aos estrangeiros. Ele tinha abertura com os estrangeiros, com quem não era de Israel, e achava que alguém de fora de Israel podia até ser muito mais fiel do que um membro do povo da aliança. Então isso aí também é desconfortável para a liderança religiosa de Israel e o poder político na Galileia. A Galileia, onde Jesus nasceu e viveu, é governada por um rei vassalo, Herodes. Herodes é de fato rei, mas é um rei fantoche, né? Tem que governar de acordo com o que manda o imperador romano. E a principal função de Herodes é manter o povo fiel ao império. Então Herodes terá que ficar de olho aberto para não deixar acontecer nenhuma infidelidade ao Império Romano. É para isso que existe Herodes. Ele é filho do Herodes Magno. O Herodes Magno reinou sobre tudo. Seus filhos não conseguiram. Só o Herodes filho, conseguiu se manter na Galileia. O outro filho de Herodes não conseguiu se manter na Judéia. Ele não conseguiu sufocar uma rebelião lá na Judéia e por isso ele foi destituído. Obviamente foi tirado do cargo da maneira que tirava antigamente, tirando também a cabeça de cima do pescoço. Era assim que se tirava alguém de um cargo, né? Era morto. Por exemplo, Herodes, se fosse tirado do cargo dele... seria. Não conseguiu se manter a paz, né? A paz romana. Não conseguiu se manter. Quando não era morto por rebeldes, o próprio Império Romano dava um fim. Então Arquelau não conseguiu, só completar aqui, Arquelau não conseguiu ficar na Judéia, governar a Judéia. Ele foi destituído, em seu lugar veio um procurador romano chamado Pôncio Pilatos. Mas só havia procurador romano onde a monarquia local não dava conta de sufocar as rebeliões. Então, Pôncio Pilatos veio porque Arquelau não deu conta de governar a Judéia. Porque é o seguinte, eu queria, como está falando do Império Romano, dessa questão de poderio, dessa norma que existia em Roma, eu estou lembrando que você talvez mais à frente vai falar sobre isso, os casos do povo, vai aqui porque os romanos temiam os povos romanos. Por exemplo, quando Paulo foi preso, que ele foi açoitado e ele não falou nada, no outro dia, ele soube que era romano, o apóstolo Paulo, por nascimento, né? Porque ele entendia tanto. Eu já quebrei a cabeça usando a Bíblia, porque você sabe que a gente procura trabalhar a Bíblia. E não certamente não é importante, a gente tem que procurar outra coisa para ver. Por esse privilégio de estar aqui com você nessa prazer. Eu queria que você explicasse. No Império Romano tem o seguinte: todos os povos conquistados, eles são colonos. Todos os povos conquistados por Roma são colonos, né? E eles não têm cidadania romana. Não ter cidadania romana é não ter direitos. Eles podem comprar algum direito. Por exemplo, quando eu terminar aqui, você vai ver que vai chegar onde você quer, né? Tá. Então, não tem direitos. Isso faz parte mesmo aqui, mas como ia ser mais lá para frente, eu já posso dizer agora. Então, uma instituição pode comprar um direito. Por exemplo, o Sinédrio, a liderança religiosa lá da Judéia, né, Jerusalém, comprava do Império Romano, pagava uma taxa para ter direito de julgar os judeus de acordo com a lei de Moisés e para serem dispensados do trabalho no sábado. Então é um direito que eles compram, mas assim,
não tem direito. Agora, uma pessoa que não nasceu nativo assim dos romanos, do povo, não é mesmo, romano, ele pode conseguir o título de cidadania comprando a um alto preço, como o centurião informa a Paulo quando vai prendê-lo, né, lá no Atos dos Apóstolos, e podia ser premiado por um ato heróico em defesa do império, então, como ele fez um ato de heroísmo, recebia o título de cidadania. Então, como é que funciona o título de cidadania? Como funciona no nosso tempo? Então, um estrangeiro, aqui, por exemplo, nosso padre Caetano era belga, mas ele fez muita coisa pela cidade de Fortaleza, então ele recebeu um título de cidadania, né, de Fortaleza, cidadão fortalezense. Então, é dado a ele um privilégio que é próprio de quem nasceu aqui. Então, quem nasceu aqui já é. Agora, isso no Império Romano, ser cidadão é ter direitos. Não ser cidadão é não ter direitos, exceto aquele que o seu povo conquistou. Então, no caso, se você não trabalha no sábado, porque a liderança religiosa do povo que você pertence pagou para você não trabalhar, paga todo ano para você ter o direito de que ninguém trabalhe dia de sábado. Mas fora isso, ele não tem direito de dizer eu não trabalho no sábado, nem dia nenhum. E também quem não é cidadão romano, quando é preso, é levado, né, se não tiver provas, for só suspeita, se tiver provas é morto. Se não tiver provas, é levado para uma ilha, lá nessa ilha vai ter que ter o próprio sustento, é uma ilha-prisão. Se é cidadão romano, fica numa casa, prisão domiciliar, vigiado por um soldado romano, mas você está em qualquer casa, aluga a casa, ou é a sua casa e tal. Quem é cidadão romano não pode receber as chicotadas. Aí entra o que você perguntou. E ele tem nascimento. Podia passar de pai para filho o título de cidadão. Se por algum motivo você comprou, ou o teu patrono, a gente vai entender mais tarde o que é patrono, te deu o título de cidadão romano, aí esses direitos aí você tem vários direitos. E aí os seus descendentes herdam a cidadania e continuarão com os direitos. Quem é cidadão romano não morre na cruz, por isso que diz a tradição que Paulo foi decapitado, não pode ser crucificado sendo cidadão romano. A prova que Jesus não era cidadão romano é que ele foi crucificado. O cidadão romano não era crucificado. Então, o que é cidadão romano? Todo mundo é súdito romano. Cidadão romano são os súditos que têm direito, ou porque nasceu membro do povo, não é? Ou porque esse título foi conseguido por um antepassado. É só isso. Então, isso aí vocês também entenderão mais lá na frente. Lá atrás pediu papel. Sim. Entender melhor essa expressão, porque praticamente todos os documentos, sobretudo no circular segundo, aparece essa expressão reino de Deus. É claro. Também não estou falando assim a respeito de Mateus. Aqui na frente colocaram que em vez de reino de Deus, Mateus diz reino dos céus. Eu expliquei a mesma coisa, só que Mateus está evitando mencionar Deus. Substitui a palavra Deus por céus. Ok. Mas vou já retomar o que você está dizendo. Então, o que nós não entendemos,
Primeira coisa é o seguinte: a mensagem de Jesus, ela é para sempre, para qualquer cultura, um momento histórico, qualquer. Agora, ela está dentro de um contexto. É por isso que a gente está vendo o contexto. Está dentro de um contexto que não é o nosso contexto. Então tem que entender o contexto de Jesus para entender o que ele estava falando, para que isso possa ser atualizado. Então, nós não entendemos o que é reino, porque ninguém vive dentro de um reino. Então nós não temos condição de saber. Aí agora a gente tem que explicar o que é reino, porque nós não sabemos, gente. Nós não sabemos porque nós não vivemos dentro do reino. Mas as pessoas nasciam e morriam dentro de um reino. Não tinha outro jeito de organizar-se socialmente a não ser a partir de reinos. No caso da época de Jesus e das primeiras comunidades, só tem um reino. É o Império de César, o Império Romano. É um reino de reinos. Então você tem seu rei local, Herodes, rei da Galiléia, que é submisso ao rei, chefe de todos os reis, que é o imperador romano. Então, o que é reino? Porque você nascer dentro de um reino significa que alguém que tem uma soberania, um senhorio tal sobre você, que sua vida e sua morte são determinados por ele. Quer dizer que não há nada no seu dia a dia que não tenha a ver com essa pessoa. Sua religião, seu modo de crer é influenciado por essa pessoa. Seu modo de se relacionar, vocês vão ver mais na frente como é que vizinhos se relacionam, famílias se relacionam dentro de um reino. Quer dizer que tudo, se você vai viajar, se você não vai viajar, se você vai morar aqui, isso aí é muito mostrado no início dos evangelhos. É dito assim: José preferiu morar em Nazaré porque quem estava reinando na Judéia era fulano. Então a pessoa decide, é baseado em quem está reinando, certo? Então eu posso viajar, não posso viajar, é cidadania, não cidadania. O que é reino? É total soberania sobre a minha vida. Alguém é soberano totalmente, minha vida toda, no meu dia a dia. Certo? O fato de eu estar vivo depende dessa pessoa, porque na hora que ela quiser que eu morra, eu morro. Eu sou eliminada. Isso aqui é reino. Agora tem a soberania, a vontade de alguém sendo feita por todos. Isso é reino. Deu para entender? Agora, isso tem um que é o imperador. Como é que ele manifesta a soberania dele sobre as pessoas, que é um regime de escravidão, e tem uma soberania contraposta à soberania do imperador, que é a de Deus, que dá a vida plena, que liberta, que lhe dá um outro modo de se relacionar com as pessoas. As pessoas aqui no Brasil ficam discutindo se é reino ou reinado de Deus. Gente, a gente só discute isso porque a gente tem noção do que a gente quer dizer, que alguém manda em mim, na minha vida e na minha morte, em tudo. É isso que é reino. Pronto, se é reino ou é reinado, é isso. Então a mensagem de Jesus é o reino de Deus, ou seja, é a vontade de Deus, é aquilo que Ele quer do ser humano que é determinante, e não a vontade do imperador. Pronto, entendeu? É isso. Simples assim. Quer dizer que em vez do imperador dominar até seus pensamentos, que até o que você decide, as decisões, é condicionado pelo modo como você está dentro do reino, pela sua posição dentro do reino. Sua posição é de cidadania, Paulo de Tarso, você pode decidir viajar, ficar viajando por aí, você é cidadão romano, aí você pode evangelizar a Ásia Menor todinha, você pode andar mais do que todo mundo na sua época, você é cidadão. Agora Pedro pode decidir fazer isso? Não, ele não é cidadão romano. Ele não pode sair por aí viajando, não. Ele pode fazer uma viagem uma vez ou outra com permissão, mas ele não pode sair por aí viajando. Ele não é cidadão. Entendeu? Então é tudo. Sua religião, seu modo de fazer o culto, suas decisões, quem está certo, quem está errado, seu vizinho está...
tudo isso aí, comprar, vender, sabe? Não existe sem o reino. Então lá no Apocalipse diz assim: quem não tiver a marca, não compra e nem vende. Por quê? Porque tinham no tempo de Domiciano, na porta do mercado, um braseiro para você, com a imagem do Domiciano do lado, para você jogar uma pedra de incenso nesse braseiro e entrar no mercado para fazer compra. Se você não faz isso, você não compra. Se você não colocar a pedra de incenso ali, você não compra, você não entra no mercado. Porque você não pode entrar lá sem fazer isso. Então, se você não faz, você é preso como infiel, rebelde. Aí você nem vai ao mercado, então você não compra. E você não vende no mercado também, que você não vai entrar lá para vender essas coisas. Entende? Então é tudo isso. Sim. Professora, está tudo colocado, mostrar o mistério de Jesus, a sua pregação. Mas a própria origem de Jesus também já é suspeito. Ser filho de Davi, né, da origem de Davi já é. Porque ele como é da descendência de Davi, ele já é suspeito. Só por ter nascido da descendência, porque seria o legítimo, que Herodes não é legítimo. Não é? Então Herodes não é nem judeu, ele é indumeu. Então Herodes Magno, o pai, né? Ele era filho do primeiro-ministro do rei lá da dinastia da Asmoneia, a dinastia dos Macabeus. Ele era o primeiro-ministro. Então ele era um estrangeiro, primeiro-ministro do rei, João Hircano, se eu não me engano. E quando o rei não sabia governar, o primeiro-ministro disse para o senador Pompeu: eu posso fazer melhor. Então pegou o Herodes, botou para estudar em Roma. Herodes, toda a educação romana, totalmente preparado para ser rei. Pronto, Roma colocou esse filho do primeiro-ministro no lugar do rei Macabeu que existia na época, para ele ser um rei vassalo de Roma. Ele, nem judeu ele é, certo? Então ele não é aceito por ninguém. Tanto que ele não é aceito, o Herodes Magno construiu uma fortaleza, está lá, amassada, pode ver lá em Israel. Uma fortaleza porque ele sabia que o povo ia se rebelar contra ele. Então ele calculou quanto tempo levam as legiões romanas para chegar aqui. 2 anos para me salvar. Então eu construo um lugar que eu possa passar 2 anos trancado, vivendo tranquilamente, com comida, bebida e tudo que eu tenho direito, até ele chegar. Construiu a fortaleza amassada para isso. Entende? Então ele não. Se a pessoa é filho de Davi, começa a formar um bando, porque ninguém forma grupo. É muito bonito a gente ler, está aqui, um grupo de discípulos. Ninguém forma discípulo, forma bando. Não é? Todos os pretendentes a Messias, que está lá na obra de Flávio José, eles são chamados pelos romanos por bandido, ou, se você acha melhor, salteadores, que é uma palavra mais bonita. Mas Roma chama de bandidos, e os seus discípulos eles chamam de bando do bandido, né? Então o que é Jesus para Roma? Bandido. E os discípulos são o quê? Um bando, né? Tá certo? Então eu estou ainda no primeiro parágrafo do primeiro slide. Algumas questões vão sendo entendidas mais à frente, mas pode partilhar. Então, aí vocês já sabem, isso aqui já saiu também. A Galiléia estava inserida num submundo social extremamente violento, marcado por rebeliões. Alguns dos rebeldes estão principalmente, acho que tem 2 menções a rebelde na obra de Lucas. Tem o Teudas e o Judas, não é? O Teudas, que era o Galileu, ele é mencionado assim explicitamente, e o Judas Galileu é mencionado implicitamente. Mas eu até escrevi um artigo que vocês podem encontrar na internet, se não me engano é Messias e as setas contra o Império e o Templo. É baseado na obra de Flávio José. Está na internet, a gente joga, depois que é publicado, eu jogo tudo lá.
mais fácil de todo. É que não existe um site chamado academia.edu, que é onde a gente estava estudando. Geralmente os pesquisadores colocam lá, pesquisa acertas. Então aí nesse artigo tem, baseado na obra de Flávio Josefo e em outras pesquisas, tem uma lista de quem veio antes de Jesus, vindo da Galileia, formou um grupo e foi crucificado. Jesus faz parte desses, não é? Se você vai olhar como historiador sem o âmbito da fé, então quantos tiveram antes de Jesus? Galileu, que formaram um grupo e foram crucificados por Roma, vários, durante alguns séculos, principalmente durante o primeiro século antes de Cristo e o primeiro século da era cristã. Então, por que os galileus faziam tanta revolução? Primeiro, porque Herodes não é um rei legítimo. Segundo, porque, então, na época de Herodes Magno, Judéia e Galileia é um reino só. Na época de Herodes Magno, a Judéia e a Galileia formam um único reino. Quando ele faleceu, foi dividido o reino dele em 4 partes, não é? Então, as duas principais que a gente encontra na Bíblia é a Judéia e a Galileia. De início, a Galileia ficou com outro Herodes, filho, não é? E a Judéia com Arquelau. Mas Arquelau não deu conta, foi retirado e foi colocado no lugar dele o procurador, não o rei, mas o procurador do império. Tinha procuração, quer dizer, para agir em nome do imperador romano, Pôncio Pilatos. Então, a outra coisa, além de Herodes não ser legítimo, a Galileia é a parte fértil daquela terra, e é que produz a parte rural, produz a colheita, e a colheita deles, e também os rebanhos, pouquíssima coisa ficava com eles, é tudo para o sustento da corte e do imperador, e pagar as taxas, os tributos, etc. Vocês entenderão mais à frente essa questão do tributo. Então, era mais pressão de ver assim, por que a Inconfidência Mineira acontece em Minas Gerais? Porque a maior riqueza de diamantes, de ouro, estavam lá. E não ficava nada, todo mundo via aquela riqueza toda sendo escoada, levada embora. Então a pessoa se matava para encontrar uma pepita de ouro e ali não ficava com ela. Então via toda aquela riqueza e via aquela riqueza indo embora para o luxo de alguém. Então é mais fácil explodir ali do que em qualquer outro lugar. Então é uma questão óbvia. Então a Galileia era a riqueza, a fertilidade da terra, essas coisas todas, que não ficava nada com eles. Então, numa região mais árida, mais desértica, como a Judéia, que tem o deserto de Judá, é mais difícil de se ver as riquezas indo embora. Então, é uma questão óbvia. Então, o que Jesus propõe? Então, durante muito tempo, a gente estudou o Jesus terrestre como um revolucionário, pegava em arma, não sei o quê. Não é bem isso. Então, o que a gente quer dizer é assim, o que Jesus não pode concordar com o modo como o Império Romano age, porque tira a vida das pessoas, tira a dignidade das pessoas. As pessoas são manipuladas, as pessoas não passam de um joguete descartado. Então, as pessoas não têm direito nenhum. Jesus não concorda com nada disso, as pessoas passam fome, Então, isso aí Jesus não concorda. E como qualquer profeta
mesmo que se Jesus não fosse quem ele é, qualquer profeta iria contra essa situação. Então não pode ser também aquele jeito romântico que se dizia Jesus, o revolucionário, né? Porque Jesus não combate violência com violência. Jesus sabe que a única arma contra o ódio é o amor. Jesus sabe que a única coisa que pode barrar a violência é o amor. Então o livro do Aslan que acabou de sair foi sim, de vez em quando saem esses livros sobre Jesus, tá aqui a verdade sobre Jesus, tudo que disseram antes é mentira. Então sai esse livro, Jesus e o Zelote, aí todo mundo fica lá me escrevendo aí o que você acha desse livro e tal. Quando foi no início que traduziram para o português, porque esse foi antes um best-seller do New York Times. Aí então é um muçulmano escrevendo sobre Jesus, ele tem a verdade, porque ele não está marcado pela fé cristã. Ele disse, depois que terminei de ler o livro, falei assim, vou falar só sobre o título, Jesus o Zelote. Os Zelotes são um grupo guerrilheiro, eles querem matar todos que tiverem no caminho dele, inclusive pessoas do seu próprio povo, que ficar a favor do Império Romano. Então só por aí fica as características dos Zelotes. Aí você decide se tudo que a gente ficou sabendo de Jesus ele é isso, certo? Então vamos lá ver como é que que Jesus pode ser chamado de profeta. Se você vai, em vez de chamar de revolucionário, a atividade de Jesus, por isso que os que escreveram o Novo Testamento citam tanto as profecias e citam tanto o Pentateuco, a Torá de Moisés, é porque Jesus está na linha de Moisés e de Elias. Moisés porque se contrapõe ao poder da época, que é o faraó, e propõe um modo diferente de se organizar. Isso foi que chegou para o judeu da época de Jesus. Se foi ou não foi, é isso que todo mundo sabe de Moisés. E Elias porque se contrapôs ao poder local do Acabe, não é? E da Jezebel, e mesmo assim ele achava que pessoas que não são membros do povo podem ser até mais fiéis ao Deus de Israel do que o povo da aliança. Tá? Então Jesus é nesse sentido. Então vamos parar com essa coisa de achar que Jesus concorda com o que o Império Romano faz. Fica assim um antissemitismo. Jesus só discorda de fariseus, Jesus só discorda da liderança religiosa, e Jesus se tornou membro do Império Romano. A gente fez uma época uma peça teatral com jovens para mostrar no asilo de idosos que a gente tinha assumido lá em Belo Horizonte, para os velhinhos virem a paróquia e tal. E a grande dificuldade é colocar Jesus vestido igualzinho aos fariseus, porque se Jesus se vestisse diferente, Judas não precisaria ter dado um beijo nele para dizer qual daqueles barbudos era o mestre. Aí a dificuldade é que querem que Jesus esteja vestido de senador romano, túnica branca, estola diaconal vermelha. E aí a gente consegue fazer um trabalho de educar os jovens da Crisma, e eles fazem a peça, não é? E vem pessoas da paróquia e vê. Quando se comenta a peça, o que eu não gostei dessa peça é que demorou para a gente saber quem era Jesus, porque ele estava vestido igual aos fariseus e aos saduceus, ninguém sabe que negócio é esse. Ou seja, Jesus não estava de senador romano, então como é que eu vou saber quem é Jesus? Certo? Então vamos lá, vamos colocar Jesus ao Galileu, está dentro do contexto deles, se veste igual a eles. É tão igual que não dá para saber qual deles é, para ver que Jesus também era humilde, não tinha postura de líder, porque senão seria muito fácil, né? Precisa alguém chegar e dar um beijo, para dizer, aquele que eu beijar é ele.
É assim que um discípulo cumprimenta o mestre. Não vou espantar ninguém, vou chegar beijando Jesus. É assim que o discípulo cumprimenta o mestre. Aí você vai saber quem é o mestre. Prende, pronto. Mas havia também uma estratégia política de guerra que o rei se disfarçava de subalterno e outro era trajado de rei, para que durante a batalha um falso rei fosse deposto, quando na verdade o rei estava fantasiado de céu. Será que não havia também essa preocupação de quem estava à procura de Jesus, de ele ser para que fosse pego um falso? Você acha que Jesus colocaria alguém para correr risco no lugar dele? Eu entendo. Mas o que eu acho é que Jesus era tão igual que por isso não prenderam Jesus antes. Não sabiam quem prender. Eu acho que Jesus era simplesmente uma pessoa que se vestia como qualquer pessoa não rica da época dele, igualzinho. Eu não vejo motivo pelo qual Jesus se vestisse diferente dos seus contemporâneos. Afinal de contas, Jesus não era cristão. Cristão é que inventa uma roupa diferente de todo mundo. Como hoje em dia os judeus ortodoxos também. Porque a identidade não está no exterior. Então a pessoa pode, né, isso aqui eu não critico nada. Tem o sentido do hábito, eu também tenho, também uso. Tem as vestes litúrgicas, eu acho perfeito, porque aí não é o fulano que está lá. É uma função dentro da igreja. Né? Assim como tem o juiz de toga, que é para saber que ele como homem não tem direito de julgar ninguém, agora a função dele é julgar. Então, mas Jesus não... Nós é que tentamos dar explicações, porque para nós Jesus era se vestir diferente, era diferente. Né? Então a diferença de Jesus que os evangelhos trazem é uma comunhão singular com o Pai, que ninguém mais teve. Essa é a diferença. Isso é que se chama na cristologia de excesso de significado. Há algo nele que o torna diferente de todos os outros. O quê? A sua comunhão com o Pai, o modo como ele se relaciona com o Pai. É isso que faz Jesus diferente. O resto de Jesus, segundo a carta aos Hebreus, é em tudo igual a nós, exceto no pecado. Quem ia falar? Eu só exatamente queria puxar esse viés teológico, né? Quer dizer, eu acho que há muito pudor ainda para da encarnação, né? Quase como se Jesus fosse apenas o Filho de Deus implantado, Deus implantou. Não podemos esquecer que ele assumiu tudo. Por que esse assumir a condição humana? Acho que tem muito pudor ainda de conceber como fato. Ele não, verdade, ele nasceu para ele entrou nessa humanidade através da família, de mãe, como todos nós. Então ele não se, como diria o hino da carta aos Filipenses, ele não usou do privilégio de ser igual a Deus, ou de condição divina. Ele não usou do privilégio de ser de condição divina, não é? Mas ele se tornou humano, e não qualquer humano, um humano servo. Isso aí também nos ajuda. Então, quando a patrística fala de encarnação, encarne quer dizer existência limitada, né? Existência limitada pelo tempo, pelo espaço, pelos condicionamentos sociais, climáticos, tudo. A existência dentro da criação. Inclusive, e da história. Ajudar a humanidade a ser mais humana. Exatamente. Então, acho que aí poderia ajudar o livro do Ratzinger, o Bento XVI, Jesus de Nazaré. Ele é muito apropriado a isso, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é que o Bento XVI diz assim: qual é a diferença entre a sugestão transformar pedras em pães, que Jesus não aceitou, e fazer multiplicação dos pães? Qual é a diferença entre essas duas coisas? Por que não aceitar transformar pedras em pães e depois aceitar multiplicar os pães? E o Bento XVI diz:
O que nós devemos prestar atenção é no que está antes. Ele tinha fome. Transformar pedras em pães. Ele sentiu fome. Multiplicar pães. Ele viu que as pessoas tinham fome. Para ele, nenhum privilégio. Não é? Então, ele não ele não usou desses privilégios em função própria, ele sempre usou em função dos outros. Então, ele não abriu mão de saber, de viver a experiência de passar a fome. E por isso ele pode saber o que as pessoas estão sentindo quando elas passam fome. Então, para si, jamais usaria, para os outros, sim. Então, ele não é uma pessoa diferente, eu vou me vestir diferente, eu vou ter uma postura diferente, que não é. Ele mesmo diz, olha, quando os discípulos querem ficar uma direita e outra esquerda, diz, olha, vocês nunca viram isso eu fazer. O que vocês viram é que quem quer ser o maior, que sempre serve de todos. Então, era assim que ele fazia. Ele não ensinava nada que ele mesmo não tivesse feito. Então, ele era um daqueles como qualquer outro, ninguém sabia quem é. E Judas precisava mostrar quem é. É isso que se entende da narrativa do B. Qual foi o seu caso com regiões sobre a questão de Jesus e ali nos seus primeiros anos? Como é que era na sociedade a relação de irmão para pai? Porque contava o texto que diz teus irmãos e tua mãe e seus irmãos estão lá fora. Quem eram esses irmãos de Jesus? Eram filhos de quem? Sabe? Há um pensamento cada um dos maridos dos filhos, né? Peraí, gente, vamos ouvir a pergunta, é uma boa pergunta. Eu acho que vocês saberiam responder adequadamente, com segurança, para um paroquiano? Porque, não, eu conheço o texto, sabe? Então, olha, o termo grego é adelphos. Adelphos é usado para irmão de carne e sangue, obviamente. Os irmãos de pai e mãe, adelphos. Mas o que nós entendemos, né? Então eu vou te dizer, a partir da honestidade intelectual, não há na Escritura nenhum esclarecimento do que se está dizendo quando se diz adelphoi para Jesus. Então, quando perguntarem, eu preciso de tempo para responder, porque eu não sei responder rapidamente, porque para mim as respostas é uma forma de ensinar. Então, certo. Então, primeiro, adelphoi, irmãos, é usado para irmão de pai e mãe. Segundo, o Novo Testamento é escrito em grego e pensado em hebraico. Quem escreve está dentro de uma cultura em que irmão não é só de pai e mãe. Terceiro, fé católica, que não é a sua. Nós não encontramos na Escritura menção aos filhos de Maria. Quarto, se nós pegarmos o texto de João, dentro do contexto, o João narrando a morte de Jesus na cruz, né, para que ele não fique absurdo, porque tem um contexto simbólico muito grande, todo mundo que estudou João sabe, mas o símbolo não pode ser uma coisa contraditória, absurda. Ficaria absurdo Jesus preocupar-se com a defesa da mãe se ele tivesse irmãos consanguíneos, se ela tivesse filhos. Então, se ele é o primogênito, obviamente o que vem logo a seguir assumiria a defesa da mãe, porque ela não tem direitos, e a gente poderia ver aí na questão familiar como é que se situa as mulheres. Então, não havia como ele dizer, João, eis aí tua mãe, e responsabilizar se ele tivesse irmãos. Então, mas o fato de falarmos que Maria não teve outros filhos é uma fé católica. Tem esses motivos escriturísticos, tá? Mas é uma fé católica. Então,
obviamente a gente fala aqui, quando eu falo da escritura, estou falando dos estudos. Eu não estou aqui para pregar a doutrina católica. Agora, eu posso explicar por que nós cremos. Nós cremos por causa disso. A razão pela qual eu creio, que é isso que... A pergunta, Júlio, no qual eu coloquei, não para levar na questão de fé, na questão de história. Certo. No qual a pessoa está aqui. Então, a minha pergunta para a professora porque se eu for levar, não é como levar a pessoa para a questão de fé, a questão de então, eu te expliquei sem a questão da fé e te expliquei por que. Nós encontramos base na Escritura para entendermos que quando se refere a Adelphoi, como em outras passagens bíblicas, não se está referindo estritamente, embora seja isso, a irmãos consanguíneos, porque o texto de João ficaria incompreensível. Aí isso aí é um motivo escriturístico, e o motivo de fé é outro, mas eu gostaria de adiantar, porque certas coisas podem ser resolvidas aqui, porque afinal de contas a gente veio para ver cartas e atos, e eu peguei de Jesus só para dizer assim, agora. Eu estou levando porque aqui na carta de Judas, como nós temos na carta católicas, né? Judas sabe o irmão de Tiago. Sim. Aí também, essas relações, pelos estudiosos, uma parte acredita que esse Judas era irmão de Tiago que escreveu o livro de Tiago e que possivelmente seria o irmão de Jesus. A senhora tomou conhecimento de último achado arqueológico sobre o rosto árabe do Tiago? Sim, e que também os arqueólogos, os arqueólogos encontraram aqui a inscrição irmão do Senhor é acrescida, é posterior. Isso aí também foi publicado nas revistas científicas. A do doutor Rodrigo Silva, como o senhor bem falou, ele citou, ele faz uma explicação mais aprofundada. Eu já vi essa parte dele sobre isso. Já assisti na evidência. Agora, sim, peraí, é aqui que está falando. O termo primo, prima, avó, isso aí surge bem aí perto de nós. O termo irmão é mais abrangente naquela época, porque era assim que todo se tratava. Atualizando bem aqui perto de nós, vamos usar o termo evangélico, que eles chamam uns aos outros de irmãos. Na verdade, eles são irmãos uns aos outros. Até o batismo que é pregado de irmão não é na hora. Sai de irmão, vai para você entrar na outra. Certo, gente, mas isso aí também poderia dizer só que ele fez uma pergunta que deve ser respondida no âmbito do estudo. Então, se você olhar no idioma grego, existe Adelphos, que é para irmão de sangue, existe parentes, de uma maneira geral, que é Elizabeth ou Isabel é parenta de Maria, né? Então, é uma honestidade intelectual, eu entendo o grego. Agora, o que eu disse, que o Novo Testamento, ele é pensado dentro de uma cultura hebraica, isso tem que ser levado em conta, que é isso que eu estou tentando transmitir para vocês. Uma cultura hebraica, um contexto dentro do Império Romano, de um Galileu dentro do Império Romano, e depois de um grupo de judeus dentro do Império Romano, depois das comunidades. Eu acho que não vai dar, não sai nem de Jesus, mas isso é importante, porque revela que há falhas aí nas leituras, né, que vocês têm que se atualizar e tal. Então, toda a questão, só para encerrar esse assunto, toda a questão sobre o túmulo de Tiago, em grego, é a transliteração do nome Jacó, Yaakov em hebraico. Judeu, se chamar Jacó, é só o que tem no mundo. Inclusive, na época de Jesus, há várias menções de Tiagos no Novo Testamento. Por quê? Porque Tiago em hebraico quer dizer Yaakov, né? Tá? Então, membro do cristianismo ou do judaísmo do primeiro século, chamar Tiago é a coisa mais normal do mundo. Então, se encontra uma tumba de alguém
que parece ser um líder importante, uma coisa assim, chamada Tiago, é motivo para se estudar. Agora, o Jacobivix, que é o que faz o documentário, acrescentar irmão do Senhor, aí já é tendencioso. Ou mandar acrescentar, ou enfatizar isso, porque o título mais antigo de Tiago, o chamado irmão do Senhor, conforme Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, ele define o Tiago de Jerusalém como Tiago, o irmão do Senhor. O título mais antigo dele, conforme também o mesmo Eusébio, é Tiago o Justo. Tiago o Justo. Yaakov ha-Tzadik, em hebraico. Tiago o Justo. Não é? Então, ele era aquela pessoa mais ajustada que eles acharam à vontade de Deus. É um judeu que segue Jesus e que é fiel à Torá e segue Jesus. Então, ele é o exemplo do judeu cristão, porque ele é o Tiago o Justo. Só que a gente está se distanciando um pouco do que a gente vai estar se propondo, não é? Então, vamos lá. Só para encerrar, era isso aqui que eu não vai dar mais para falar sobre a família, porque o tempo foi gasto, mas era exatamente essas questões. Então, olha, o que Jesus propõe? Propõe uma volta ao início, à época de Abraão, à época dos patriarcas. O que era a fé no Deus de Abraão? Era um clã, uma família que não tinha templo, que não tinha sacerdote, que não tinha sacrifício de animais, isso entrou depois. Então, o que dizem os judeus a respeito de Abraão? Os judeus dizem que Abraão passou dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, como diz Paulo. Por que Paulo diz que quem tem fé é filho de Abraão? Porque Paulo é judeu e dizia que o judeu da época dizia: quem acredita no Deus de Israel é filho de Abraão. Se uma pessoa que não é membro do povo de Israel acredita no Deus de Israel, passou dos ídolos à fé no Deus vivo e verdadeiro, como Abraão. Então é filho de Abraão, que Abraão fez isso. Então o que diz os judeus? Abraão era mesopotâmico, caldeu, tinha vários ídolos, abandonou os ídolos, por isso que teve que abandonar tudo, porque se fica ali, tem que seguir aqueles ídolos. Se vai seguir um Deus diferente daqueles que o clã segue, então é outro clã, não pode ficar ali, obviamente. Se vai servir um outro Deus, tem que sair dali, largar tudo. Então, Abraão tinha fé nesse Deus vivo e verdadeiro, diferente dos ídolos. E Abraão, então, começou um monoteísmo, dizem os judeus, literatura judaica, da época de Jesus. E aí, como adorar esse Deus? Abraão não sabia. Que ritual fazer, dizem os judeus, são eles que dizem. Abraão não sabia. Veio um ser misterioso, chamado Melquisedeque. Cânon Romano 1, não é? Os dons de Melquisedeque. Sacrifício de Abel e o dom de Melquisedeque. Então, vem Melquisedeque e diz: é simples adorar o Deus. Você é o pai da família, do clã, está lá os servos. Você pega o pão, você pega o vinho, são os seus alimentos básicos. Você distribui o pão para os meninos, para os servos, para as mulheres, certo? Não é? Você pega um pedaço desse pão, coloca nessa pedra bem aqui, joga vinho sobre esse pão e põe fogo. Deus se alimentou junto com a família. É simples. É um Deus que caminha com a família e ele é parte da família, ele é o pai, ele é o patriarca dos patriarcas. O que Jesus propõe? Deus é pai.
Qual é o ritual que Jesus propõe? Vamos reunir a família. Tanto que esse ritual é o mais antigo, que permaneceu séculos. É o ritual da Páscoa. Como é que se celebra a Páscoa? No Templo de Jerusalém? Não, no Templo de Jerusalém mata-se o cordeiro. Páscoa é celebrada em família, com várias famílias juntas, homens, mulheres e crianças, porque inclusive crianças fazem parte do ritual da Páscoa. A criança menor tem que perguntar: por que eu estou comendo erva amarga? É a pergunta mais idiota que existe, e a pergunta que faz os adultos narrarem, porque ela simboliza sofrimento. Nossos antepassados estavam no Egito, sofreram isso, isso e isso, e Deus nos tirou de lá. Não existe ceia pascal sem mulheres e crianças. É a festa da família. Então, o que Jesus propõe? Um retorno à família ser o núcleo da religião. Jesus só vai ao templo depois que ele cumpre todos os rituais, conforme o Evangelho de Lucas, ele cumpre todos os rituais, né? De circuncisão. Depois, aos 12 anos, cumpre o ritual do jovem, que chama-se Bar Mitzvah, o ritual do menino aos 12 ou 13 anos, que é filho do mandamento, né? Bar em aramaico quer dizer filho, Mitzvah quer dizer mandamento. Então, aos 12 anos, 13 anos, o pai que decide qual é a idade, se é 12 ou 13 anos, que o menino faz o ritual. Obviamente não foi José que decidiu isso, porque José não é o pai de Jesus. Verdadeiramente não é. Lucas quer fazer questão disso. Então, depois que Jesus cumpriu todos esses rituais, ele ia ao templo por causa das pessoas. Ele ia ao templo para falar. O templo tinha um lugar no átrio dos gentios, um lugar chamado Pórtico de Salomão, que qualquer pessoa poderia falar do Deus de Israel. Vocês vão encontrar essa menção no Atos dos Apóstolos, na obra de Flávio José. Então, o que ele quer se inspira lá no início, na época dos patriarcas, e ele quer uma renovação da religião de Israel. Obviamente, nessa renovação, esse retorno às raízes da religião de Israel, inclui os estrangeiros, porque Abraão é uma bênção para as nações. Então, quem melhor entendeu isso? Paulo diz assim: você quer que eu diga o que era? Está lá na carta aos Romanos. Existe uma oliveira verdadeira, mas tem a oliveira, o dono tem que olhar se todos os galhos estão cheios de fruto, de azeitona, as cachos. Tem galhos que não estão produzindo, corta, né? Porque ele atrapalha, ele puxa seivo e não produz o fruto. Ali tem uma oliveira brava, zambujeiro, não é isso? Acho que é isso, zambujeiro. Bom, ele é oliveira brava, ela não produz azeitona, não produz oliva. O que faz? Pega os galhos dela e enxerta na oliveira verdadeira. Na hora que enxerta os galhos do zambujeiro na oliveira verdadeira, começa a produzir frutos. Então ele diz assim: existia Israel, alguns membros não produziram frutos, não aderiram a Jesus. O que fizeram? Pegaram lá dos gentios, dos não judeus, nós estamos incluídos, não produzimos frutos, enxertou em Jesus, passou a produzir frutos. O que é a fé no Deus de Israel? A fé no Deus de Israel, conforme Paulo, é aquilo que Deus sempre quis para Abraão. É um povo que foi a oliveira verdadeira, que veio antes, junto com galhos que vieram do ambiente da idolatria, que foram enxertados. Isso é. Isso é. E de Paulo ainda diz assim: se com o pecado dele isso nos veio tão grandes bens, imagina se eles, quando eles aderiram, que ele nos virá. Então, é a questão familiar. Então, vamos parar com o preconceito de dizer que para o judaísmo a mulher é uma escrava, ela não vale nada.
Eu fiz agora uma experiência muito interessante entre a leitura da Escritura e o que os alunos têm na cabeça. Eu terminei uma matéria de Pentateuco faz pouco tempo, no semestre passado. Então, nós acompanhamos o Pentateuco todo. Então, o trabalho foi algumas questões para pensar. E uma das questões era por que o Pentateuco menciona tantas vezes as mulheres, dá tanto espaço para as mulheres, o Pentateuco. A Torá de Moisés, lei mosaica, por que tem tanto espaço para mulheres? A maioria respondeu, tirada de um livro aí que não sei nem qual, porque era uma sociedade agrícola e precisava de mulheres para trabalhar na lavoura e na condução dos rebanhos. Para todos que responderam isso, eu disse assim: em que parte do Pentateuco as mulheres trabalham na lavoura e no rebanho? Porque todas as mulheres que aparecem no Pentateuco estão tomando decisões, vendo quem vai ser patriarca, quem vai ser não sei quem vou enrolar meu pai, como mentir para o meu marido, como fazer não sei o quê, né? Não tem nenhuma vez elas na lavoura, nem conduzindo rebanhos. Tem assim, enquanto ela não casava, conduzia rebanho. Depois que casou, quem vai conduzir rebanho? Que eu saiba, lá está escrito que é Jacó. Então, não existe no judaísmo mulher, esposa ser tratada como escrava. Existe escrava ser tratada como esposa. As duas concubinas de Jacó, que eram escravos, os filhos delas são livres, não são escravos. Aqui no Brasil, o dono da fazenda tinha relação com as escravas e o filho dele com a escrava era escravo, que era filho da escrava, era escravo. No judaísmo não, então tomar cuidado com o preconceito. Então, por que existe presbítero? A maioria aqui é presbítero, no ambiente evangélico tem presbítero. Presbítero é uma palavra grega que quer dizer ancião em português. E por que as igrejas, primeiras comunidades cristãs, eram governadas por um conselho de presbíteros, de anciãos? Porque era assim no início de tudo. Na época tribal, o governo era dos anciãos, os patriarcas, com um presidindo. Por que Jesus escolheu 12? Porque é o seu conselho de anciãos. Que eram anciãos? Homens maduros, que tivessem experiência de vida, que pudessem conduzir o povo. Foi só Jesus que escolheu 12 companheiros para formar uma comunidade que pudesse estar à frente? Não. Quando lemos a regra da comunidade do documento do Mar Morto, lá em Qumran, também é um conselho de 12 homens que governam a comunidade. 3 deles são principais. Jesus também tinha 3 principais, Pedro, Tiago e João. Então, a forma de Jesus se organizar é uma forma comum dos profetas em sua época. Porque esses que eu elenquei, Messias e as setas, é porque assim, o povo diz: esse aí é um Messias, não é? Os que são mais intelectuais dizem assim: isso aí é um profeta. E Roma diz: isso aí é um bandido. É a mesma pessoa. Você pega o livro do Richard Rosley, Bandidos, Profetas e Messias, é a mesma coisa. São modos de falar da mesma pessoa. Aí depende de quem está vendo. Então, alguns queriam só preparar-se para a vinda do Messias, era ascetismo, fazer as renúncias de ter uma vida lá no deserto, João Batista, etc. Mas o povo dizia: era Messias. E ele sempre estava com a língua solta em relação ao que acontecia no templo, principalmente ao dinheiro que rolava no templo, que o templo era também um banco central. Antes de existir banco, existia o templo. As pessoas não queriam que os salteadores ou os bandidos, o bando tem que se sustentar. Como é que o bando se sustenta?
Da mesma forma que sustentava na época de Davi. Davi vai lá, não sei nem como é o nome do cara, mas eu lembro da mulher, que era muito decidida, Abigail. Vai lá, manda dizer para o marido da Abigail: olha, nós estamos aqui por perto, enquanto a gente está por perto, não te acontece nada. Davi e o bando dele. Então, manda umas coisas para nós aqui. É igual o menino lá: olha, estou aqui por perto, não deixo ninguém riscar seu carro, né? Você dá uma contribuição assim para a gente. Se você não der, ele mesmo risca, né? Eu furo os pneus. Então, o que Davi está dizendo? Davi está dizendo: olha, se você não me ajudar, eu vou ser o primeiro a pegar. E aí o cara é muito, né, apegado aos bens materiais, disse: vá-se embora para trabalhar com o seu bando. E a Abigail, que é a esposa, diz: eita, que agora nós vamos morrer tudo, né? Porque esses caras bem com esse bando aí, vai acabar tudo, vai pegar. Aquilo que não foi dado, aquela parte que não foi dada, ele vai pegar. O Davi era famoso para isso. E pegou. Mas a mulher foi lá: olha, eu quero interceder pelo meu marido, porque um homem rude, não leva em conta. Davi disse: gostei de você, sabida e inteligente, pena que é casado, mas a gente pode resolver isso. Daqui a poucos minutos você será viúva e eu será minha esposa. Resumi a história de Davi com Abigail em poucas palavras. Então, o que faz o bando dos zelotes, dos salteadores? Qual a diferença do bando de Jesus? Não rouba ninguém. Não rouba ninguém. Vocês acham que o evangelho dizer que tinha alguém que tinha uma bolsa, que pessoas doavam, é a troco de nada? Quando o evangelho diz que havia doações para Jesus, ele quer responder: esses caras, eles se sustentavam igual aos outros? Não, eles não roubavam. Eles viviam de doação, porque os bandos viviam de pegar o que era do outro. A história do bom samaritano é uma explicação. Eles ficavam atrás das pedras, os bandos, e quando vinha alguém viajando sozinho, eles atacavam, pegavam tudo. Tem que sobreviver. Está fugindo do Império Romano, vai ver como. Certo? Os bandos roubavam. Então é por isso que eles são chamados de salteadores, porque eles assaltam nas estradas. São os guerrilheiros da época. E aí é o elogio também que Jesus faz a João Batista. Não usa roupa luxuosa. João Batista é a seta. Ele ele e os discípulos dele não roubam ninguém. Então o povo se admirava mais desses, tinha mais amor por esses, e dizia que esses eram Messias. Daqui a pouco a gente dá um intervalo. Então, o que Jesus está propondo? A mesma coisa que Deus propôs para Abraão: ter a Deus como pai, ser membro da família de Deus, incluir os de fora. Eu te abençoarei, serás uma bênção para as nações. Através de ti abençoarei as nações. Todas as tribos, os clãs da terra, ao pé da letra. Tá. Então, ambiente vital das comunidades. Primeira coisa que você tem que saber, que no Novo Testamento, somente no final do primeiro século, você pode falar em cristianismo. No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, antes da destruição do templo, não tem cristianismo, tem fé em Jesus Cristo. E o que tem? Comunidades de pessoas que se sentem judias, nunca deixaram de ser. Então, nesse livro aí, As Raízes do Judaísmo Rabínico, está citado aí no final, em inglês, peguei algumas coisas, não está o parágrafo todo, porque também não interessava. Os séculos que vão desde a revolta macabaica, que é 168 a.C., a guerra judaica, a revolta dos judeus, zelotes, contra Roma, começou em 66 d.C. Um ponto forte foi a destruição do templo pelos romanos no ano 70. Então, esses séculos foram uma era de diversidade, de muitas correntes judaicas em competição, na qual tanto o cristianismo quanto o judaísmo rabínico
tiveram suas raízes comuns. Judaísmo rabínico é lá no final do primeiro século. Esse judaísmo que nós conhecemos, ele é filho do judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico não é o judaísmo que existia no tempo de Jesus. No tempo de Jesus existe judaísmos, do jeito que hoje em dia existe cristianismos. Quer dizer, quando eu digo cristianismos, eu estou dizendo que há diversas expressões da mesma fé, diversas compreensões da mesma fé, que são as diversas doutrinas cristãs, genuinamente cristãs. Então nós temos, a Igreja Católica mantém o diálogo, as igrejas da Reforma e tudo mais. Então, as que querem, as que têm uma postura de diálogo, de fazer coisas juntos, de pensar juntos coisas. Já fizemos campanha da fraternidade juntos, já escrevemos coisas juntos, já temos uma tradução ecumênica da Bíblia. Então, do mesmo que existe cristianismo, que é aquilo que é realmente a fé cristã, isso se expressa em diversos cristianismos. Então, existia um judaísmo, que era o núcleo da fé judaica, expressa em diversos judaísmos. Depois da destruição do templo, só tem 2 judaísmos: o judaísmo que não crê em Jesus e o judaísmo que crê em Jesus. E aí esses 2 judaísmos vão se separar, e um se torna cristianismo, que crê em Jesus, e o outro judaísmo rabínico. Esses 2, cristianismo e judaísmo rabínico, eles são depois da destruição do templo, no final do primeiro século, na época das cartas chamadas católicas. E esse cristianismo e o judaísmo rabínico têm suas raízes num judaísmo plural: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos, mandeus, aqueles que são ascetas, que são os que vivem, saduceus, diversos tipos de saduceus. 2 tipos grandes de fariseu: o farisaísmo de Hilel, o farisaísmo de Shammai. Então, o judaísmo bem plural e competitivo. Então, competem por quê? O que eles competem? Qual é o motivo da competição? O judaísmo não tem poder político. Na Galileia quem manda é Herodes, na Judéia quem manda é Pôncio Pilatos. E os 2 são fantoches do Império Romano. Então, por que eles competem? Para influenciar o povo. Quanto mais influência eu tiver sobre as multidões, melhor. Então eles competem pelas multidões. Por que todo mundo detesta Jesus? Todo mundo se detesta. Eles são competitivos. E por que todos se unem contra Jesus? Porque Jesus tem multidões para escutar. Jesus faz a cabeça das pessoas. Jesus dá o tom da música. E Jesus sendo eliminado, aquelas multidões poderão ser agregadas e influenciadas por ele. Por quê? Daqui a pouco tem que saber, por causa da relação patrono-cliente, que é a relação do Império Romano. Você pensa que cliente veio de hoje? Cliente não é o cliente da loja, não. Cliente mesmo existe no Império Romano. E por isso hoje o comércio chama, baseado no que existia no Império Romano, chama as pessoas de cliente. A clientela, a freguesia. Tá, então vamos fazer assim, para a gente não entrar agora, né, mais à frente, vamos fazer um intervalo, mas não demorem demais lá fora, por favor. Eu também preciso descansar minha voz.